Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Como é que faz para compartilhar mesmo? Esqueci. Tem que colocar, né? Não, peraí. Você tem que compartilhar a janela, Gabriel, toda, não só a A, tela a específica. janela toda. Tá. Isso. Peraí. Então, compartilhar a janela toda. Janela. A janela toda do PowerPoint, né? Tá. Isso. Aí eu vou lá. Ah, dá para ver pequenininho. Aí eu vou lá e aumento. Agora dá para ver, Gliciane? Não, você deve ter selecionado só para compartilhar esta tela. Tá, deixa eu ir de novo. Então, vou aqui. Tela cheia. Vai. Acho que agora Isso, tela cheia. tela cheia. Deixa eu compartilhar só a janela. Foi? Foi, deu certo. Então tá. Então eu vou estar vendo aqui, né? Então assim, se alguém quiser comentar alguma coisa, é só ligar o microfone, tá bom? Então a gente vai tratar hoje da função do retorno A na reconstrução das conjecturas, né? Só pegar aqui. Peraí que entrou gente. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar de um texto que é de um livro que chama Ressourcement, acho que é assim que fala, que é um livro sobre um movimento de renovação, no começo do século passado, da teologia católica. Vou mostrar para vocês. O pior é isso, né? Aí vai e volta, mas eu vou mostrar. Vocês estão vendo? Esse livro aqui. Começa por esse livro aqui. Nesse livro, quem se interessa pelo assunto, tem um capítulo do Marcus Pound, acho que é assim também que fala, que chama o retorno de retorno de Lacan a Freud. Um caso de teologia de volta às fontes, porque, só para explicar, naquele período histórico do século XX, estava tendo um movimento na teologia, um movimento dentro da teologia, não conseguiu ver? Aqui, ó. Estava tendo um movimento na teologia de, vamos dizer assim, renovação da leitura, das leituras de autores cristãos. E eles chamavam de ressourcement, que eu acho que significa volta às fontes, retorno às fontes, volta às fontes, que é um termo que o Lacan utiliza para pensar o retorno a Freud. E esse autor, nesse livro, ele vai tentar propor, ele está pensando, o retorno a Freud do Lacan é um tipo de retorno às fontes, né? Baseado nessa proposta dos teólogos. Inclusive, ele vai falar que outros autores, além do Lacan, por exemplo, o Roland Barthes, o Georges Bataille, também foram influenciados por esse movimento, que se chamava de um movimento de volta às fontes, né? Um movimento de retorno a. E ele está propondo aqui que o Lacan também tem se inspirou, se orientou por essa. Eu não consigo, não sei se a gente consegue dizer uma metodologia, mas essa metodologia de voltar às fontes dos autores cristãos, por exemplo, para fazer uma releitura, porque eles não estavam satisfeitos com as leituras que estavam sendo feitas, o estabelecimento dos textos que estavam sendo feitos no campo da teologia. Vou voltar aqui.
Então, o retorno A, então ele tem, parece que ele tem essa dimensão histórica aí, de uma certa tradição teológica que influenciou vários autores. Então, o que o Marcos Ponti vai dizer é que o Henri de Lubac e o Yves Congat, que são teólogos franceses, né, eles vão fazer essa releitura e uma reinterpretação dos textos cristãos. Eles queriam recuperar o sentido da tradição cristã, as raízes da tradição cristã, mas visando responder a problemáticas que eles estavam passando nos tempos modernos. Então, tratava de um certo retorno à fonte que não visava a mera repetição ou a defesa de um conservadorismo interpretativo. Mas sim, eles queriam revitalizar o pensamento contemporâneo a partir da leitura dos textos antigos. Então, também tinha essa dimensão. Era uma leitura, então, que visava recuperar o sentido ali dos textos, entendido como perdido, mas para revitalizar o pensamento atual. Não é um retorno no sentido de um conservadorismo, de uma manutenção do que... Às vezes eu vou abrir aqui, porque as pessoas... Alguém vai querer entrar. Não era um conservadorismo, uma manutenção do que já foi, do que estava posto, mas é para encontrar lá ideias para revitalizar o pensamento atual. E essa é uma lógica parecida com o Lacan. O Lacan vai falar isso do Freud também, na volta ao texto do Freud. E aí o Pound, né, que é o autor desse texto, ele vai propor que o retorno a Freud vai seguir a mesma lógica proposta pelos teólogos franceses. Volta às fontes da disciplina psicanalítica, isso é, volta, o retorno a Freud, visando renovar o pensamento psicanalítico contemporâneo. Então, são dois movimentos inextricáveis, né? Esse que engaja o passado e o presente. Então, é uma leitura e interpretação dos textos fundadores ou elementares para o pensamento de uma disciplina, da psicanálise, da teologia, e, ao mesmo tempo, uma espécie de uma crítica dos textos derivados dessa disciplina, né? Então, os textos atuais. Aí eu trago uma citação do Lacan, né? Ele vai falar isso nos escritos técnicos. Será necessário também, quando tentarmos nos comunicar entre nós, a partir do estado atual da teoria e da técnica, que nos coloquemos a questão de saber o que é que já estava implícito naquilo que Freud trazia. O que é que nele talvez já se orientasse em direção às fórmulas a que hoje somos levados na nossa prática. Que estreitamento há, talvez, na maneira pela qual somos levados a ver as coisas. Ou bem, algo no que se realizou desde então vai no sentido de um alargamento, de uma sistematização mais rigorosa, mais adequada à realidade. É nesse registro que o nosso comentário ganha o seu sentido. Então, assim, para que entrou... Então, numa direção oposta, né, a uma concepção intuitiva e senso comum sobre leitura e interpretação de texto, que diria que os textos contemporâneos tendem a ser mais avançados que os antigos, o retorno às fontes busca encontrar no passado elementos que, colocados em relação às ideias do presente, revelam uma nova forma de pensar o atual, inovando e fazendo progredir. Por consequência, o texto fundador ele não é encarado de uma forma dogmática, como se estivesse estabelecido de uma forma definitiva, acabada. Pelo contrário, tem-se como pressuposto que o texto fundador está aberto a múltiplas revisões e reinterpretações. Assim, era a posição de Lacan em relação ao texto do Freud. Ele afirmava que o pensamento do Freud não estava acabado, era uma obra em aberto. Era uma obra aberta. E que nunca havia se formulado numa edição definitiva ou dogmática. Lacan fala isso. O pensamento do Freud é o mais perpétuo aberto à revisão. É um erro reduzi-lo a palavras gastas. Nele, cada noção possui vida própria. Então, segundo a leitura que eu estou propondo, né, o projeto de retorno A pode compreender um passo importante para as ciências conjecturais, né, especialmente para a psicanálise,
pois tem o caráter de revisão e criação de novas conjecturas de um campo. Então, você questiona as conjecturas do campo, você volta para as conjecturas anteriores do campo, recupera essas conjecturas, mas propõe conjecturas novas. Então, é um trabalho de crítica e reconstrução de conjecturas. Então, assim como aponta Poiré acerca das pesquisas aprendidas por Galileu, será o processo de reexame das conjecturas de uma disciplina, de seus problemas, de suas teses, de seus conceitos, de seus métodos, que vai possibilitar o progresso científico. Então, aí o retorno a Lacan e sua importância para o progresso da psicanálise. O Foucault, né, numa conferência realizada na Sociedade Francesa de Filosofia, ele fala da questão do que é um autor. Durante a intervenção, o Foucault propõe uma elaboração sobre o retorno a, evidenciando a sua especificidade. Né? Ele vai falar o que é esse retorno a. E o Lacan estava lá presente, né, e intervém. Vou começar pela intervenção que o Lacan faz. Lacan fala: recebi o convite muito tarde. Lendo, notei no último parágrafo, retorno a. Retorna-se, talvez, a muitas coisas. Mas, enfim, o retorno a Freud é alguma coisa que eu tomei como uma espécie de bandeira em um certo campo, e aí eu só posso lhe agradecer. Você correspondeu inteiramente à minha expectativa. A proposta de Freud, evocando especialmente o que significa o retorno a, tudo que você disse me parece, pelo menos do ponto de vista em que eu pude nele contribuir, perfeitamente pertinente. Então, Lacan vai concordar com o Foucault, né, no que ele está falando, do que o Foucault estabelece como o retorno a. Eu estou pesquisando, porque eu vou continuar. Esse é um texto, depois eu estou continuando esse texto. E eu estou continuando pesquisando como é que Lacan, como é que aparece essa ideia do retorno a dentro dos seminários do Lacan, dos escritos. O seminário de um outro a outro, ele comenta de novo isso, né? Ele vai falar do retorno a, e ele vai falar de novo, que ele vai dar essa ênfase, né, do quanto que fazia sentido o que o Foucault tinha proposto sobre o retorno a nesse momento. Então, pelo Lacan, porque o Lacan está alinhado aí com o que o Foucault define como retorno a, e o Lacan não tem uma definição, né, clara do que é esse retorno a gente pode supor, a gente pode construir, como tem muitos autores que já construíram, mas eu achei interessante buscar no Foucault, porque o Foucault faz essa definição e o Lacan está de acordo, então achei que vale a pena. Então, vamos entender aí qual que é a proposta do Foucault para definir o retorno a. Para o Foucault, isso em 69, o movimento de retorno a possui sua própria especificidade e caracteriza o que ele chama de instaurações de discursividade. Para Foucault, Freud foi um instaurador de discursividade, quando construiu a psicanálise não só como uma teoria, mas como um campo de saber. A partir dessa construção, abre-se espaço não só para aqueles que se orientam por o campo produzirem tanto elaborações teóricas análogas, quanto marcadas por diferenças. Daí vemos surgir a psicanálise de Lacan, por exemplo. Então, o Foucault vai dizer que o Freud produziu um campo discursivo. E a partir desse campo discursivo, se pode criar dentro dele, né? Se pode criar elaborações teóricas orientadas por esse discurso, ou ainda que marquem diferenças desse discurso, mas que ainda estejam dentro do campo teórico da psicanálise, dentro desse campo discursivo referenciado ao Freud. Então, Lacan seria um exemplo disso. Ele faz uma psicanálise, né, referenciada ao Freud, embora a gente entenda que ela é diferente da psicanálise do Freud. Mas ela não deixa de estar no universo discursivo da psicanálise. Não é uma outra coisa. Não é considerado um outro campo de saber, como, por exemplo, foi considerada a psicologia analítica do Jung, que aí ele sai desse campo discursivo do Freud. Então, essas conexões, né, por exemplo, do Lacan, mantém uma relação aí com o ato fundador do Freud. Porque não se institui como um outro campo, passam a existir como uma outra psicanálise.
Nesse sentido, Freud abriu espaço para que Lacan e outros psicanalistas, depois dele, construíssem uma psicanálise diferente, mas ainda diretamente conectada ao que Freud fundou. Aí o Foucault fala: dizer que Freud fundou a psicanálise não quer dizer, isso não quer simplesmente dizer que se possa encontrar o conceito de libido ou a técnica de análise dos sonhos em Abraham ou Melanie Klein. É dizer que Freud tornou possível um certo número de diferença em relação aos seus textos, né? Até a psicanálise kleiniana e outras psicanálises, aos seus conceitos e às suas hipóteses, que dizem todas respeito ao próprio discurso psicanalítico. Então, por mais que tenha psicanálise lacaniana, kleiniana, unicottiana, ainda assim, elas estão no universo psicanalítico. Elas não se tornaram outra coisa, outra teoria, não se tornaram outro campo, igual esse exemplo que eu estou dando do Jung. De acordo com Foucault, tendo Freud realizado o ato instaurador do discurso psicanalítico, toda ciência ou discursividade psicanalítica está relacionada à obra freudiana, oferecendo estas primeiras coordenadas a todo psicanalista, seja para segui-las ou questioná-las. Isso implica que a obra do fundador da discursividade adquire um valor, um lugar central e atemporal para os psicanalistas, que os leva sempre a cumprir a exigência de um retorno às origens, ou de um retorno à origem. Então, é como se, por ter criado um discurso, um campo discursivo, onde o que é produzido dentro desse campo discursivo, outros discursos ainda se conectam e são considerados integrantes desse campo discursivo primeiro, como se fosse um conjunto, né? Então tem o discurso psicanalítico como um conjunto e tem os outros discursos psicanalíticos dentro, mas que se submetem de alguma maneira ou que fazem parte desse conjunto. Sempre vai exigir um retorno a. É como se essa organização, vamos dizer, essa estruturação demandasse um retorno às origens, então um retorno ao Freud, seja para criticá-lo, seja para concordar, para reler, para propor outras interpretações, mas não teria como deixar, não tem como romper, né, totalmente com esse discurso. Não tem como romper, porque os conceitos também, por mais que você possa dar um outro significado a eles, um outro sentido, ainda vai manter uma conexão com o ato fundador do Freud. Eu acho que se só para a gente entrar, eu acho que se romper de uma vez, né, assim, se isso deixar de existir, aí vira outra teoria. Parece que é isso que acontece. Então, o retorno à obra de um autor é empreendida porque se considera que houve um esquecimento essencial e constitutivo de uma dimensão que estrutura e sustenta a discursividade de um campo do saber. Não se trata de um esquecimento acidental, ou de uma incompreensão de uma dimensão da obra. Há que ser um esquecimento que produz, como apontou Lacan sobre o pensamento freudiano, uma degradação do próprio campo do saber. Então, o retorno à ele parte da ideia de que teve um esquecimento, um apagamento no campo do sentido primeiro, assim, vamos dizer, desse discurso psicanalítico, desse ato fundador, que dá o direito, vamos dizer, àqueles de dizerem que vieram depois que estão articulados da psicanálise. Então, os psicanalistas que vieram depois teriam que respeitar esse sentido primeiro, essa dimensão essencial. Ao perdê-las, né, é como se quase que se perdesse o direito de ser considerado psicanálise. Ou tem por conta de uma degradação muito severa dessa dimensão constitutiva. Em Lacan, essa dimensão essencial esquecida aparece sob o nome de, abre aspas, espírito da pesquisa freudiana, ou, abre aspas, pensamento de Freud, fecha aspas. Lacan chama de espírito da pesquisa freudiana e pensamento de Freud, isso que foi esquecido. Na perspectiva de Lacan, os pós-freudianos traíram esse pensamento, abandonaram o espírito da investigação de Freud, deturpando aquilo que de mais essencial definiu a psicanálise a partir de sua instauração.
Assim, Lacan retorna a Freud. Aí ele vai dizer: de nossa parte, é ao espírito a palavra de ordem, ao espírito dessa pesquisa que tentamos obedecer. Então, tem uma dimensão essencial ali, né, nessa perspectiva. Tem uma palavra de ordem, tem um estilo, tem um sentido, tem um espírito que não pode se perder, vamos dizer, na psicanálise, senão ela deixaria de poder, senão você não poderia mais chamá-la de psicanálise. Ou ela estaria muito deturpada. Então, Lacan está buscando um retorno a isso. Então, não se trata de apenas recuperar e manejar conceitos e teses, mas de reconstituir o sentido do pensamento de Freud. Em outras palavras, daquilo que sustentou o auto-instaurador da discursividade psicanalítica. Né? Por isso que não se trata de um retorno para conservar o conceito, conservar a tese, conservar os métodos. Né? Tudo isso pode ser, inclusive, revisto, refeito, ampliado, criticado, proposto novidades. Mas eu acho que é desde que se respeite esse espírito da pesquisa do Freud. Gabriel, o pessoal está perguntando se era para estar aparecendo o slide para a gente, se você está sabendo que não está. Era para estar aparecendo para vocês. Imaginei que você tivesse dado conta aí. É que esse negócio da próxima vez eu vou pedir para alguém ficar nessa função, vamos dizer, de aceitar as pessoas para entrar, porque eu abro, fecho, aí sai. Vocês estão vendo agora? Agora sim, agora deu certo. É que eu fui colocando porque eu achei que fica mais fácil para ver. Então, não se trata de voltar lá, né, só para pegar conceito, tese e reproduzir. Mas é o fio, né? É o que teria de mais essencial da psicanálise que teria que ser mantido, independente de se você vai fazer uma crítica, por exemplo, a um conceito do autor, a uma tese do autor, e propor uma reformulação. Mas é assim que eu vou lendo, que eu vou entender. Isso vai ser importante depois, quando a gente for ver como que o Lacan releu o caso Dora, né? É mais um... Na coisa freudiana, ele vai dizer, não é de um... Na coisa freudiana, ele está falando sobre o retorno a. Em vários momentos ele fala diretamente do retorno a. Em um dos momentos que ele está falando, ele está explicando o que é o retorno a, ele fala isso. Não é de um retorno do recalcado que se trata para nós, mas de nos apoiarmos na antítese constituída pela fase percorrida desde a morte de Freud, no movimento psicanalítico, para demonstrar o que a psicanálise não é, e junto com vocês buscar o meio de recolocar em vigor aquilo que não cessou de sustentar em seu próprio desvio, ou seja, o sentido primeiro que Freud preservava nela por sua simples presença e que se trata aqui de explicitar. Você vê? Mas tem sempre um jogo do que foi, do que se tornou a psicanálise, por isso a importância da leitura dos textos dos autores, da crítica dos autores, e da volta ao texto do Freud também de uma forma crítica. Então, será justamente a partir da manifestação, do esquecimento, da dimensão essencial e constitutiva do campo de saber, que se realizará o desvelamento daquilo que está ocultado. Em Lacan, será a partir de sua leitura crítica dos textos dos psicanalistas pós-freudianos e da identificação desses textos, do apagamento dessa dimensão essencial e constitutiva, que aquilo que ficou à sombra será trazido à luz. Então, é sempre um jogo de ver no texto dos freudianos, dos pós-freudianos, o que não tinha, né, o que tinha de desvio dessa dimensão essencial, e um retorno ao Freud para mostrar o que tinha lá. Estava lá. Aqui, o emprego de novas conjecturas de leitura do texto freudiano, dos pós-freudianos, desde estratégias de análise inéditas, retiradas de outros campos de saber e de conhecimento, darão o tom do retorno ao Freud. Que aqui vai ter um encontro que a gente não vai conseguir falar dessa vez, porque eu ainda não consegui elaborar ainda isso,
mas que eu estou elaborando justamente como continuidade dessa apresentação, mas que não vai ser agora, acho que eu vou apresentar só no começo do semestre que vem, para a gente poder trabalhar o caso da hora agora, a gente vai trabalhar esse semestre que vem, que é a relação dos métodos de leitura que o Lacan empregava com o retorno A. Porque são os métodos de leitura que vão permitir, essa é a minha hipótese, que o retorno A se aconteça, seja ele que vai viabilizar, são os métodos de leitura que vão viabilizar o acontecimento aí do retorno A do jeito que ele aconteceu. Mas aí voltando, né? Então o Lacan vai fazer uma leitura crítica dos textos dos pós-freudianos e ver aonde ali está o desvio e comparar com o texto do Freud para mostrar que se perdeu uma dimensão constitutiva. Um exemplo que eu trago de forma rápida é do seminário Relação de Objeto. No início do seminário de Relação de Objeto, o Lacan vai mostrar como os psicanalistas estavam ocupados, como os psicanalistas tinham centralizado essa dimensão da relação sujeito, relação objeto, numa perspectiva adaptativa. Primeiro centralizaram isso, a relação do sujeito com o objeto como central da análise, e deram esse tom adaptativo. O Lacan vai voltar ao Freud e vai mostrar que isso era um tema colateral do Freud. O Freud discute essa relação para pensar, ele teoriza isso como uma subteorização ali, para pensar uma teorização maior sobre outros assuntos, em dois momentos da obra, de forma desconectada, ele não conecta esses dois momentos da obra, e tem tons diferentes, são elaborações diferentes. Então, o Freud não faz uma elaboração da relação sujeito-objeto, ou da relação sujeito-objeto, nos termos que os psicanalistas estavam propondo. E nem coloca isso como centro da análise, da experiência analítica. Então, ele vai demonstrar como tem um desvio. Eles estão propondo uma coisa central que não é central no que o Freud estava propondo. Era algo colateral. Então, isso pode ser considerado um desvio. Você está degradando o pensamento do autor, dizendo que é o autor que está falando. Isso seria um caminho, né? Seria interessante ler lá, para que ele vai demonstrando passo a passo, assim, por que não, ele vai argumentando, né? Eu só estou dando um exemplo por cima. Outro exemplo, né? De como ele vai introduzir. Um exemplo agora de conjecturas que não estavam no Freud, que ele introduz na psicanálise para fazer essa crítica dos pós-freudianos e para fazer uma crítica do texto do Freud. Gabriel, esse já é outro slide? Não. Tá. Ainda não. Peraí, que entrou aqui de novo. Peraí. Se sumir o slide, vocês me falam, gente. Se sumir, vocês me falam que eu faço de novo. Tá aparecendo? Tá, sim. Tá. Então, três conjecturas que ele elabora, né? Ou uma conjectura só que ele elabora, que é o simbólico imaginário real. Então, desde a conferência de 53, né, ele introduz essas novas conjecturas, essas novas categorias de leitura, interpretação e crítica, tanto dos pós-freudianos quanto dos textos freudianos. O real, simbólico e imaginário. Aí eu trouxe aqui. Segundo Faria, tais categorias são categorias teóricas, conjecturas teóricas, construídas a partir de outras áreas do conhecimento, como o imaginário construído a partir da etologia e da ótica, o simbólico é construído a partir da antropologia e da linguística, e o real é construído a partir da lógica e da topologia. Então, são conjecturas teóricas que o Lacan forja, novas, é uma novidade, uma inovação, né? Isso não estava no Freud, para reler o Freud, para reler e para criticar, né, os pós-freudianos. Tudo isso tem a ver com o método, né, com o método de leitura. Então,
Faria a Michele, né, Michele Feira Romana, ela propõe que o simbólico imaginário real é um eixo epistemológico, né, que estrutura o ensino do Lacan, e acho que a gente pode pensar esse eixo epistemológico como uma parte elementar do universo conjectural do Lacan, que é o eixo forjado com categorias interpretativas e analíticas que orientam, né, o projeto de retorno A e que permitiram a Lacan evidenciar no texto freudiano aquilo que for esquecido. Ele vai dizer em alguns momentos que o que ele está propondo é uma rosa dos ventos, é uma espécie de chave de leitura para orientar as pessoas na leitura do texto do Freud. E ele fala, vocês têm que ir lá ler o texto do Freud e comparar com o que eu estou propondo, se faz sentido a hora que vocês leem o Freud. E aí ele vai dizer, para permitir a vocês se orientarem através das ambiguidades que se renovam a cada passo na literatura analítica e de que eu penso vocês se aperceberam há mais de um método, acredito ensinar a vocês categorias novas que introduzem as distinções essenciais. Trata-se de valorizar o que implicam noções simples, que já existem. Não há interesse em decompor indefinidamente como se pode fazer, como isso foi feito num trabalho notável sobre a noção de transferência. Prefiro deixar a noção de transferência em sua totalidade empírica, marcando, entretanto, que é plurivalente, que se exerce nos mesmos registros simbólico, imaginário e real. É uma outra forma de pensar a transferência. O que eles ensinam aqui são noções fundamentais, alfabética, mais uma rosa dos ventos, uma tábua de orientação, do que uma cartografia completa dos problemas atuais da análise. Isso supõe que, munidos de tal tábua de orientação, vocês procurem passear por seus próprios meios pelo mapa e que submetam meu ensino à prova de uma leitura extensa da obra de Freud. Então, você vê, é uma rosa dos ventos, é uma tábua de orientação, que é como se fosse uma bússola para se orientar no texto do Freud, para ler o texto do Freud. E aí tem sempre um argumento, né? Tem sempre uma crítica que fazem ao Lacan, né? Ah, mas ele dizia que já estava no texto do Freud. Olha, já está no texto do Freud isso, já está no texto do Freud aquilo. Isso é uma estratégia que faz parte do retorno a. Se a gente desconhece os métodos e como eles funcionam, a gente vai levar isso ao pé da letra, né? Isso é uma estratégia, pode ser uma estratégia retórica também. Ele está propondo, né, que aquilo que ele está dizendo já estava no texto do Freud. E, às vezes, não literalmente. Né? Pode ser uma dedução que pode ser feita logicamente. Tem um tipo de método que chama Midrash, que é um método de leitura da Torá, que o Lacan vai usar. Ele diz que usa, precisa pesquisar isso ainda, mas ele diz que usa no Seminário 17, que é um tipo de método que você lê o texto do autor, você diz aquilo que o autor não disse, mas você poderia supor do que ele disse a partir do que está no texto. Então, no campo do método, existem métodos complexos. Os métodos eles são contra-intuitivos, né? Eles não são intuitivos não são métodos, vamos dizer, estratégias que se usa para se ler textos comuns do dia a dia, que a gente usa no dia a dia para ler um texto de jornal, por exemplo. Eles são métodos complexos, que tem toda uma teorização por trás. Então, você vê esse. Olha, como é que você pode ler, como é que você pode dizer que um autor está falando algo que não está dito no texto? É não intuitivo. Então, o Foucault vai falar, né, dessa dimensão de supor, faz parte do método de retorno a dizer que já estava no texto, de uma forma muito óbvia, aquilo que o pesquisador ali do texto está vendo. Se você tivesse olhos, você teria visto. Então faz parte, né, dessa estratégia do retorno lá.
Então, no que se refere ao retorno A, Foucault vai evidenciar que é preciso situar, analisar, reduzir pelo próprio retorno o ato instaurador. Isso faz-se necessário colocar em ação operações de leitura e interpretação da dimensão esquecida pelo campo. O esquecimento é entendido como algo produzido internamente, e não como vindo do exterior. É a própria discursividade que produziu o apagamento. Então, são os próprios psicanalistas que produziram o apagamento, que produziram o esquecimento dessa dimensão constitutiva ou essencial do discurso psicanalítico. Não é alguém que veio de fora e fez isso. Assim, será a própria discursividade do campo objeto de análise. Por isso, os textos dos psicanalistas. É como se fosse necessário colocar as seguintes questões. Por que produzimos o apagamento de uma memória fundante e estruturante do pensamento de nosso campo de conhecimento? De que maneira se deu esse apagamento? A serviço de que esse apagamento opera? O retorno é sempre um retorno à discursividade do próprio campo. Eu tenho que me voltar para os textos do Freud, para os textos dos pós-freudianos. Se a gente fosse trabalhar com Lacan, para os pós-lacanianos, para os textos do Lacan, sempre nesse duplo movimento. E aí o Lacan vai dizer, é sempre em função da questão, o que fazemos quando fazemos análise, que esse comentário de Freud foi trazido aqui por mim. O exame desses pequenos escritos continuará no mesmo estilo. Partirei, pois, da atualidade da técnica, do que se diz, se escreve e se pratica quanto à técnica analítica. Então, você vê, vai partindo da atualidade, do que se escreve, do que se pratica. Então, um comentário do texto do Freud e um comentário do que se pratica. Será necessário também, quando tentarmos nos comunicar entre nós a partir do estado atual da teoria e da técnica, que nos coloquemos a questão de saber o que é que já estava implícito naquilo que o Freud trazia. Então, o que é que a gente encontra no texto dos psicanalistas agora que já estava lá no Freud? O que é que não estava? Disso que não estava, está ainda, está alinhado ainda com o espírito da pesquisa do Freud? Ou não, teve um desvio? No função e campo, direção do tratamento, acho que é direção do tratamento, ele vai mostrar, ele vai falar de uma certa, ele vai falar de um termo que chama fator C, que seria fator cultural, que é o processo, né, na psicanálise o processo foi esse. A psicanálise sai da Europa, né, com a guerra, os psicanalistas vão migrando para os Estados Unidos, e a psicanálise chega lá e ela tem uma espécie de metabolização dentro da cultura americana. E essa metabolização dentro da cultura americana vai fazendo perder a especificidade dela, vai americanizando ela, vai colocando ela em outros termos, vai dando uma dimensão, vamos dizer assim, vai degradando a dimensão constitutiva dela. E transforma-se em outra psicanálise. Que já não tem mais relação, ou tem uma relação muito distante, né, com esse espírito da pesquisa freudiana. Então, isso seria uma degradação da psicanálise. Então, essa volta, né, assim, então seria necessário também, quando tentarmos nos comunicar entre nós a partir do estado atual da teoria e da técnica, que nos coloquemos a questão de saber o que é que já estava implícito, implícito naquilo que Freud trazia, o que é que nele talvez já se orientasse em direção às formas a que hoje somos levados na nossa prática, que estreitamento há talvez da maneira pela qual somos levados a ver as coisas, ou bem algo no que se realizou desde então vai no sentido de um alargamento, de uma sistematização mais rigorosa, mais adequada da realidade. Então, podemos perceber que o retorno se sustenta a partir de um pressuposto bastante claro. O retorno. Há o esquecimento de uma dimensão constitutiva de nosso campo, que se articula à degradação
observara nas produções escritas derivadas dos textos do autor fundador, fazendo-se necessária tanto uma crítica dessas produções, quanto uma volta aos textos fundadores. O pressuposto inclui uma estratégia de leitura, pois implica a busca no texto do fundador e dos seguidores a parte esquecida. Do primeiro, né, do fundador, para recuperar aquilo que foi apagado, e do segundo, para denunciar o que foi colocado, e segundo, o que foi colocado no lugar. Como eu dei o exemplo lá do que colocaram no centro da experiência analítica, relação sujeito-objeto, e não era isso que estava em Freud. Então, segundo Foucault, esse retorno se dirige ao que está presente no texto, mais precisamente, retornar-se ao próprio texto, ao texto em sua nudez. Então, tem essa necessidade da volta ao texto. Então, é sempre se torna uma pesquisa textual. Tem que voltar para o texto. Do texto material, né? Lê-lo, entendê-lo, interpretá-lo, reinterpretá-lo. O Lacan vai ter propostas de como essa leitura tem que ser feita, né? O Lacan acha que tem que ler na língua original. O Lacan acha que você tem que ler o texto em conjunto. Não dá para ficar tentando entender o eu do Freud num texto separado. Tem que entender o eu do Freud ao longo da obra. Tem que separar os momentos da obra para entender quais os momentos da obra e como elas se relacionam. O Lacan vai propor que a leitura do texto tem que visar as contradições do texto. Não pode apagá-las. Então, assim, é um retorno ao texto de uma forma estratégica, metódica. Isso significa que no retorno faz-se necessário manter um trabalho de leitura, análise e interpretação textual rigorosos do material escrito. O texto se torna objeto de estudo por excelência. Cada palavra merece ser medida pela sua incidência precisa, seu acento, sua vez particular, merece ser inserida na mais rigorosa análise lógica. Então, assim, há um trabalho minucioso com o texto. Você pode ver nos comentários lá, é um trabalho minucioso com o texto. Em grande medida, essa análise lógica, dirigida ao que está presente no texto, visa revelá-lo em sua nudez. Por um lado, como propõe Lacan numa entrevista a Paulo Caruso, trata-se de penetrar na lógica interna do texto, inclusive situando a psicologia do autor do escrito em segundo plano. Freud, né, enquanto escritor, é colocado em segundo plano. Deve-se partir do texto e, a partir dele, como Freud faz ou aconselha, como de um texto sagrado. O autor, o escriba, é apenas um escrivinhador, e vem em segundo lugar. Não é texto sagrado no sentido de levar aquilo ao pé da letra, como uma lei, como uma regra que você tem que seguir, você tem que se submeter. É um texto sagrado que é um texto onde ele funciona por si mesmo. Quem escreveu estava inspirado por Deus para escrever. Então, o autor, ele é secundário. Então, é nesse sentido. Então, o que importa é o texto pelo texto. É por isso que o texto freudiano adquire lugar central no programa de investigação de Lacan, porque dentro do retorno tem que se voltar ao texto. Sobre o pensamento de Freud e o Estatuto da Psicanálise em sua época. Ainda, esse retorno ao texto tem como intenção a apreensão e a análise das dimensões do material escrito que estão marcadas pelo vazio, pela ausência e pela lacuna. Dimensões que foram mascaradas pelo esquecimento motivador da volta à obra do autor. Então, vai se voltar também para aquilo que não foi se visto, para os textos que não foram trabalhados, para os conceitos que não foram dados atenção, para os trechos que não foram investigados. Vai se dar um olhar para as lacunas, para os vazios, para a ausência do texto. Aí Lacan diz: estaria eu lhes ensinando alguma coisa ao lhes dizer que esses textos, né, do Freud nos deram a mim e aos que me seguem a surpresa de verdadeiras descobertas? Elas vão de conceitos que se mantiveram inexplorados, a detalhes clínicos deixados ao sabor de nossa exploração, e que atestam a que ponto o campo de que Freud teve a experiência, ultrapassava as vias que ele se encarregou de nos abrir. E a que ponto sua observação, que às vezes dá a impressão de ser exaustiva, pouco se suscitava ao que ele tinha a demonstrar. Então, o que o Lacan está dizendo, você está vendo? Assim, então,
Essa volta para a lacuna traz surpresa, traz coisas que não foram vistas, traz investigação de conceitos que não tinham sido explorados, detalhes clínicos que não foram vistos, que não foram evidenciados. Porque para o Lacan, ele fala isso aqui, o campo de Freud teve a experiência, ultrapassava as vias que ele se encarregou de nos abrir. Ele fala em outros momentos. Há no texto do Freud coisas, vamos dizer, ideias a serem exploradas para além do que ele foi capaz de explorar. Por isso que é uma obra aberta. É como se fosse um campo de pesquisa, um campo de investigação, com objetos de estudo criados pelo Freud, mas que ele mesmo desconhecia e que superam ele. Então, para o Lacan, né, ele vai falar isso em outros momentos, esse retorno a Freud permite ir além do Freud, e além do que Freud foi capaz de ir. Como dissemos, esse retorno aos textos de um autor fundador de uma discursividade não visa o conservadorismo das ideias, mas uma atualização do campo de conhecimento. Portanto, a volta às fontes elementares de uma disciplina implica a busca de um progresso na ordem do saber. Ler no que foi que respondeu particularmente a questão que ele, Freud, se colocava, e, portanto, aí, ir bem mais além do que aquilo que o próprio Freud, naquele momento, é capaz de analisar em seu escrito. Então, é uma volta que é para ir além do próprio autor, do próprio texto. Inclusive, esse foi o papel de retorno A para o programa de investigação de Lacan. Permitiu não só a recuperação, mas também a revisão e a reconstrução de conjecturas psicanalíticas. Ele reviu, né, problemas, teses, conceitos, métodos. No caso que a gente vai trabalhar, ele reviu um caso, né, ele vai dar um outro sentido para o caso, determinantes para a produção teórica metodológica inédita que Lacan produziu. Essa busca pelo redescobrimento das lacunas e faltas encobridas pelo esquecimento, tais como conceitos e detalhes clínicos, se dá pela via de um jogo composto por um duplo movimento que caracteriza o retorno A. Diz, por um lado, aí o Foucault, isso aí estava ali, bastaria ler. Tudo já se encontrava ali. Seria preciso que os olhos estivessem bem fechados e os ouvidos bem tapados para que ele não seja visto nem ouvido. E por outro lado, não está nessa palavra aqui, nem naquela palavra ali. Nenhuma das palavras visíveis e legíveis diz do que se trata agora. Trata-se antes do que é dito através das palavras em seu espaçamento, na distância que as separa. Então, isso é um pressuposto, é uma forma de leitura, é uma forma de ler. Então, você supõe que já está lá. Não viu porque não quis. Está óbvio. Mas não está tão óbvio assim, porque não está numa palavra ou outra. Não está na literalidade. Está nas entrelinhas. Então, é preciso ler nas entrelinhas. É preciso ler para além do que o texto, na literalidade, ele fornece. O Lacan tem, no Seminário 2, né, ele vai fazer uma crítica aos psicanalistas. Alguns psicanalistas vai dizer que eles são... Ele usa um termo lá, que eles faz uma crítica a eles, que eles leem a metáfora, por exemplo, da pulsão, na literalidade. Ele vai falar que é uma metáfora teórica, não se lê na literalidade. Então, você não vai ler na literalidade do que está no texto, do que está nas palavras, exatamente, né? Tem uma dimensão ali que está na metáfora, está para além do texto, está nas entrelinhas, está nas representações, está nas analogias que podem ser feitas. Ele tem uma crítica muito severa, essa leitura, em alguns momentos ele faz críticas, essa ideia de ler na literalidade, de ler ao pé da letra. Ele falou que isso é um engano. Ele usa até palavras pejorativas para criticar essa leitura ao pé da letra. Por isso, produz-se o efeito, ao lermos Lacan, de que suas elaborações teóricas já estavam em Freud. Ainda que se fazemos uma comparação rigorosa entre o pensamento desses autores, vemos como apresentam diferenças significativas. Esse efeito resulta do método necessário para sustentar o pressuposto lógico do projeto de retorno A. Houve o esquecimento da dimensão constitutiva e fundante do pensamento freudiano, cujo resultado foi a degradação da psicanálise e sua transformação em algo que ela não é. Logo, faz-se necessária uma volta aos textos fundantes para redescobrir essa dimensão e situar a psicanálise na direção que é a verdadeira.
Resulta, né, que naturalmente esse retorno faz parte do próprio discurso, não cessa de modificá-lo. Que o retorno ao texto não é um suplemento histórico que viria se juntar à própria discursividade e a duplicaria, com um ornamento que afinal não é essencial. É um trabalho efetivo e necessário da própria discursividade. O reexame dos textos de Freud modifica a própria psicanálise. Então, esse retorno A, ele não tem um papel só, né? Ele não tem um papel histórico, só de entender, então Freud pensava assim, os psicanalistas estão pensando diferente. A releitura dos textos do Freud, em outros termos, produz uma mudança no próprio campo, na própria discursividade. Não é à toa que se pode produzir uma outra psicanálise. E se pode ter um efeito sobre outras psicanálises. E se pode ter um efeito sobre como a gente vê ou lê o Freud. Além disso, Foucault afirma que o retorno a é um discurso construído no interior do próprio campo de saber, não é imposto de uma força exterior. Ele tem o poder de transformar, pois a revisão da obra do autor fundador pode modificar o modo de se ler e interpretar o sentido desse pensamento. Os problemas, as hipóteses e os conceitos e o universo conjectural do fundador podem ser modificados. Isso pode alterar o universo conjectural de toda a área, engendrando uma nova ordem de saber que ainda mantém uma relação inextricável com o autor instaurador da disciplina, o supera, na medida que faz progredir o conhecimento científico. Então, é nesse sentido que pode produzir uma nova mudança, reconfiguração das conjecturas. Essa mudança das conjecturas pode fazer uma mudança, uma releitura dos problemas, das hipóteses, dos conceitos do campo, do autor de referência aí, mantendo uma relação ainda com ele, mas superando. E essa superação que é o progresso. Bem, por isso é hoje. Por hoje é isso. Depois, não nesse semestre, mas no semestre que vem, eu vou fazer um movimento aí de como que o método de leitura participa, né, qual que é a importância, qual que é o papel deles no retorno. Retorno A. Agora acho que a gente pode abrir para conversa. Eu só queria pedir 5 minutinhos para eu ir ao banheiro. Rapidinho, já volto. Prontinho. Oi, Lindsay. Tá me ouvindo? Pronto. Ah, tá. Eu não estava te ouvindo. Tudo bom? Tudo bem, Gabriel. Eu não estava achando o botão. Ah, Então, achei interessante aqui, Gabriel, ter alguns pontos que eu queria levantar, alguns comentários, eu acho que, tá. e uma questão ao final, né, que eu pensei o seguinte. Primeiro que eu queria te falar que, assim, essa questão do Torá enquanto método, um tempo atrás, assim, há um bom tempo atrás, eu já tinha ido atrás um pouquinho, daí eu dei uma busca aqui, encontrei. É bem bacana, né? Não sei se, assim, porque
a ideia, assim, é que como é que o rabino lê a Bíblia, né? Como que ele estuda a Bíblia, né? E daí é basicamente quase como se fosse um hipertexto, né? Assim, com várias camadas. Eu acho que isso que é interessante do Lacan. Daí eu fui atrás para lembrar, porque eu não lembrava mais, que ele vai chamar esse conceito de pardes, que é ler o Como? texto. Pardes, P-A-R-D-E-S. Uhum. Daí ele vai, basicamente, são 5 tipos de interpretação textual, por isso o hipertexto, né? A literal, a alegórica, que vai tentar localizar o fundamento simbólico, a homilético, que é buscar o sentido ético e moral do texto, e o místico, que é o sentido sagrado, ou aquilo que Uhum. é bastante interessante, assim. Fazia muito tempo que eu não lembrava disso, mas achei bacana. Uhum. Um outro ponto que eu estava pensando E aqui, né? é da Bíblia judaica, né? Isso, exato. É Então, como os rabinos, né, esse trabalho. o Lacan, ele faz referência a métodos judaicos, do Maimônides, do Spinoza, né? Filósofos judaicos, né? E o Maimônides está propondo uma leitura da Torá, né? Também. Mas também e a Midrash que eu citei também é judaica. Então tem uma isso assim, tem essa conexão com a teologia cristã, tem essa conexão com a teologia judaica, é muito complexo, né? Assim, a forma dele construir a leitura dele. Mas continua, desculpa. Daí eu estava pensando assim, me apoiando em Foucault, né, eu acho que é bastante interessante. Eu pensei algumas coisas, por exemplo, porque primeiro tem um movimento, um retorno como movimento aos pós-lacanianos, aliás, aos pós-freudianos, né? Uhum. Algo assim, vocês se desviaram e tal. E daí depois tem o segundo movimento, que é um retorno para ir além do próprio Freud, que é bastante interessante, né? Que aparentemente, você escutando, eu estava com uma questão até lendo o Tupinambá, e eu estava até assim, que ele chama isso de uma certa contradição, né? A respeito do movimento de Lacan, depois de 63, né? Quando ele é expulso da IPA, né? E daí eu pensei, porque você lembra do texto mais ou menos assim, que ele vai falar assim, tem uma contradição que ele vai dizer no campo da ideologia lacaniana, na forma como que o Lacan constrói. O primeiro é algo assim, em Lacan freudiano, então que vai fazer esse uso de um retorno a favor de manter o que seria basicamente os fundamentos, aquilo que Freud, aquilo que foi de alguma forma desviado. E depois, quando ele vai quando ele é expulso, ele se depara com a ideia de, já não, né, tem que criar uma própria psicanálise. Uma psicanálise lacaniana, mas ele vai dizer, olha, vocês podem dizer que são lacanianos, eu sou freudiano. E que daí o Tupinambá até fala, tem uma contradição inerente à própria construção da teoria lacaniana. Só que daí, se a gente se apoia em Foucault, não é muito bem uma contradição, né? Porque o que Foucault vai dizer é que o retorno ele é um elemento inerente ao próprio campo discursivo. Né? Então, assim, todo mundo que está, de alguma forma, o campo quanto um conjunto, e daí vamos ter várias psicanálises, como Marx também, na teoria marxista-marxiana. Então, esse movimento de retorno é sempre inerente ao discurso. Então, mesmo que Lacan precise construir uma nova psicanálise, que Tupinambá vai falar que é uma contradição, que ele vai tentar lidar o Lacan no decorrer do tempo, segundo Foucault não é. Né? Uhum. São só movimentos diferentes em relação ao retorno né? E que um não contradiz o outro. E só, desculpa, assim, ocupar o tempo, só mais um ponto que eu pensei da importância dessa localização do método de leitura, porque que também, se a gente se apoia em Foucault, a coisa fica um pouquinho mais, assim, é interessante, porque a ideia é assim, há um possível apagamento, né? Então, assim, os pós-freudianos fazem um tipo de apagamento, acho que vai ficar melhor, os pós-freudianos fazem um tipo de apagamento a respeito da teoria de Freud, seria essa ideia,
Mas daí a gente fala, pode dizer, tá, mas Lacan também, a partir do momento que ele não diz muito bem do método. E a gente pode avançar mais um pouquinho e falar, mas não é exatamente o que o Millet faz, né, quando ele diz que é Lacan, né? Mas assim, quase uma provocação, né? Mas se a gente se apoia em Foucault, ele vai dizer assim, olha, é um apagamento só se você não souber que isso é um movimento inerente ao próprio campo discursivo. E todo mundo vai fazer isso. Enfim, um comentário, não sei o que. Eu achei bacana hoje, foi bem legal. Obrigado, viu? Valeu, Lince. Mas sim, eu acho que é um apagamento. É porque, assim, pode ser um apagamento se você não conhece a estratégia metodológica que está sendo usada, né? É isso, assim, a gente pode, é como se eu posso acreditar que, de fato, o que Lacan está dizendo é a mesma coisa que o Freud disse. Se eu desconheço a dimensão metodológica, eu vou acreditar nisso. Eu não vou entender isso como parte de um método que tem um pressuposto, que tem uma intenção, né? E aí a gente está falando só da parte de leitura. Quando você traz essa dimensão do Tumitambá, tem uma dimensão política também aí, né? Então também tem uma diferenciação que eu estava vendo nos autores, que eu estou tentando ainda pensar, que é entre metodologia e método. Então, a metodologia seria um universo teórico dos pressupostos, das conjecturas que embasam, vamos dizer, a abordagem do objeto de estudo. E os métodos estão dentro ali, né, incluindo os métodos. Então, na metodologia tem uma dimensão teórica, tem uma dimensão metodológica dos métodos, tem uma dimensão política, que é porque, né, que é por que fazer isso de tal maneira, a partir de por que com essas ideias, qual que é a intenção ali do autor. Mas se a gente desconhece que tem isso dentro da obra do autor, a gente perde uma parte essencial do pensamento dele. Que o método, na perspectiva que eu estou pensando, que eu tenho visto nos autores, determina o resultado das pesquisas. Determina o pensamento do autor, que esse universo metodológico, os métodos que ele emprega, como a gente viu com, né? Dependendo do universo metodológico, né, dos conceitos que você utiliza, dos pressupostos, isso condiciona a tua leitura de um jeito que você pode ler de forma equivocada, pode não entender. Então, eu acho que é por isso que é interessante isso de evidenciar os métodos, né? Ou de evidenciar o método. Eu acho que traz uma outra forma de olhar pro autor que ele produziu. Bem, gente, valeu. Gleiciane? Então, gente, bom dia. Boa tarde já, né? Eu fiquei pensando aqui, enquanto a gente te escutava, Gabriel, que esse método, né, que o Lacan coloca para a gente como fundamental para sustentar as contradições que ele lê daquilo que estava acontecendo feito pelos pós-freudianos, né? Isso é o que sustenta esse movimento de garantir um retorno à letra freudiana, né, como ele diz em alguns outros lugares. Será que a gente poderia pensar que, então, essa história do retorno a seria algo indispensável no processo de formação de um analista? Eu acho que, pensando pelo Foucault, né, como o Lindsay estava dizendo, eu acho que é indispensável dentro de um campo da pesquisa psicanalítica. Porque, assim, agora, quando você fala da formação, você está querendo dizer o quê? Dessa dimensão de pesquisa? Eu estou querendo dizer dessa dimensão de pesquisa, dessa dimensão clínica e metodológica do que a gente faz na clínica mesmo. Porque eu não sei se eu consigo separar muito bem, né, essa dimensão da pesquisa de uma aplicabilidade da psicanálise na clínica. Eu acho que um depende do outro, né? Quanto mais a gente pesquisa sobre psicanálise, me parece que fica mais claro a aplicação desse método na clínica.
Uhum. Então, por isso que eu fiquei pensando se, então, esse processo de retorno A faria parte do processo de formação do analista. É que, logicamente, eu acho que a teoria vem antes, né? Ou as conjecturas vêm antes, porque elas que condicionam a prática. Sim. Elas que vão condicionar essa aplicabilidade, né? É claro que tá sempre em articulação, né? Teoria e prática, mas, logicamente pensando, a conjectura vem antes, porque é ela que, por exemplo, é dentro do universo conjectural, teórico, lacaniano, que a gente pode pensar numa clínica lacaniana, numa leitura da fala ali do paciente, que possa, de leitura e de intervenção, né, a gente possa dizer que a gente está fazendo uma praticando, né, ou aplicando, não sei se aplicando a palavra, mas praticando uma psicanálise lacaniana. Então, logicamente, a teoria veio antes. Então, eu não sei se dá para afirmar isso, mas eu acho que do ponto de vista da pesquisa, pensando no Foucault, eu acho que seria inerente ao trabalho do pesquisador, em certo sentido, esse retorno A. Mas esse retorno A crítico, né? Crítico em relação aos pós-lacanianos, crítico em relação ao próprio Lacan. De novo, me volta. Parece muito com a desambiguação. Eu falei disso no outro grupo da desambiguação, né? Tem algo parecido com esse universo da desambiguação proposta dentro da Pola, que é uma crítica aos pós-lacanianos e uma retomada da subversão lacaniana, do Lacan, né? Então mas parece que isso é inerente ao campo, né? Isso é inerente, segundo Foucault, a um campo como o campo psicanalítico. Eu acho que não é inerente, né, de acordo com Foucault, ao campo da física, por exemplo. Esse retorno um retorno a Galileu. Tem isso, um retorno a Newton. Igual ele fala, você pode retornar a Galileu, mas você vai descobrir um texto novo, uma ideia nova ali, mas isso não vai mudar a psicanálise. Vai mudar a dimensão histórica, o conhecimento histórico. Mas em campos como o da psicanálise, não é só o campo histórico que se modifica, é a própria psicanálise. Mas aí eu acho que, de um ponto de vista formativo, você tem que pensar a formação do psicanalista, que se dá a partir de pesquisa. E que essas pesquisas vão ser um trabalho com os textos um trabalho com esse universo dos conceitos, das teses, dos problemas psicanalíticos, tem que passar por Lacan. Então tem que ter um retorno a Lacan. Você acha? Não, eu acho que faz sentido, assim, porque eu fiquei pensando como fazer uma formação enquanto psicanalista sem passar por esse movimento que o próprio Lacan propõe de retorno A, sabe? Porque me parece que não é possível, assim. Em alguma medida você não fazer esse movimento em algum tempo dessa formação, sabe? Porque o que eu escuto muito, né, das pessoas dizerem, minha clínica primeiro foi freudiana, e depois eu descobri o Lacan, aí eu fiz a passagem para uma clínica lacaniana. Como se fosse um processo, agora eu não faço clínica freudiana, mas eu faço só clínica lacaniana, sabe? Como se não houvesse essa necessidade de retornar a esse texto freudiano agora a partir de uma outra perspectiva, a partir de um outro lugar, sabe? Uhum. E pensando essas coisas, assim. Eu sou muito atravessada pela questão da formação, acho que é por isso. Uhum. Sim. Felipe? Oi. Então, Gabriel, eu gostei bastante que tu falou ali, né, de que às vezes a gente toma literalmente, né, o que o Lacan disse de já estar no Freud, e aí, bem, isso parte de um desconhecimento do método, achei bacana isso. E acompanhando um pouco isso, assim, que tu falou da desambiguação, né, que tem parece meio perto, né, o retorno A e a desambiguação. Mas eu fiquei com a impressão, assim, de que, por vezes, a desambiguação pode tomar o Lacan como uma nova discursividade, né, se a gente for pegar o Foucault ali. Uhum. Parece que o retorno A
não teria isso, assim, né? Não sei se faz sentido essa pergunta, se tu pensou alguma coisa nesse sentido, né? Porque no desambiguação eles colocam como se fosse um novo paradigma, né? Isso, né, da incomensurabilidade, né, É, possibilidade, assim, né, e o retorno A tem uma outra impressão. verdade, verdade. Porque é como se fossem paradigmas diferentes, né, que são incomensuráveis. Então, o universo freudiano não dá, é um universo completamente diferente, né, incomensurável, com o universo lacaniano, o universo do Lacan, né? Então, eles seriam incomensuráveis. Tem essa, de fato, eu não lembrava disso, é verdade, mas tem essa diferença, né? Nessa proposta do Foucault, não teria uma incomensurabilidade. Quer dizer, eu não sei se não teria uma incomensurabilidade. Mas é isso, porque teria uma incomensurabilidade nesse ponto de desambiguação, mas continuaria sendo psicanálise, né? Vamos ver, o Ulisses, acho que fala, Ulisses. Então, a partir do Felipe, é engraçado isso, né? Enfim, no meu percurso em filosofia, uma vez eu estava pensando a respeito disso em outro campo, né? Então, a gente tem a filosofia, a gente vai ter, por exemplo, o campo da fenomenologia, com Rousseau, vai ter Heidegger, vai ter Merleau-Ponty, vai ter uma galera, né? E que a gente vai dizer que todos são meio fenomenólogos ali, né? Em algum sentido. E eu lembro que eu estava conversando com um professor na época que é um dos primeiros tradutores do Heidegger aqui no Brasil, Edgar Lira, e eu falei, será que dá para continuar assim, né? Porque eu falei, poxa, né? Você pega né, os primeiros trabalhos, né, que é de um matemático, né? O Rousseau vai trabalhar com a matemática, a filosofia, até a gente chegar em Heidegger, né? Pô, foi tempo pra caramba, né? E tem muita coisa desenvolvida, assim, que é até meio difícil de dizer o que é um, o que é outro, ou até Sartre e tudo mais, porque daí vai passar para o existencialismo. Eu falei, não daria para. Eu lembro que eu falei assim, pensando na ideia de paradigma e tal, né, da ciência, com Kuhn, não daria para dizer que seria outra coisa, né? Daí ele falou assim, dentro de um campo como a filosofia, ou como, né, que é diferente da física, da matemática, é muito difícil delimitar quando que um novo campo se abre, se cria. Não é tão simples. Daí ele falou assim, apesar da teoria ser muito diferente, esses autores, como Heidegger e tudo mais, eles dizem que tem essa filiação ainda. Eles estão ainda voltando à origem da fenomenologia para poder pensar. Sim. Então é complicado, né? Quando é que a coisa Quando de se fato rompe, né? é bem delicado. Ainda mais no campo da psicanálise, né? Assim, que é recente. Assim, a gente tem claro quem inventou, é muito recente comparado com a filosofia, né? Assim, com os campos de filosofia, é muito recente. Todo mundo está voltando ao Freud de alguma maneira, mesmo que seja para criticar. Então, é difícil, né? E só uma coisa, e nesse sentido, se a gente se apoia no Foucault, está dizendo que não é um novo paradigma, né? Porque não é, ainda a gente está falando que Freud ou Marx, né, dois grandes exemplos, eles criaram um discurso, né, um campo discursivo, e os outros estão orbitando de alguma forma ao redor, apesar das diferenças. Então, talvez teria que pensar, claro, pode-se pensar em uma outra forma, né, diferente de Foucault, para definir critérios, aquilo que dentro, né, não, né, nas ciências naturais, mas sim na nossa, como que a gente poderia pensar a definição de paradigma, né? Uhum. Thiago? Opa! Oi. Olá, todo mundo. Obrigado aí pela apresentação, fiquei feliz de ver o Foucault entrando nessa discussão. Eu não conhecia essa parte, assim, ele abordando essa questão do retorno a, né?
E para mim é interessante porque eu acompanho um pouco o trabalho do João Percy Schiavon, e esse é um dos temas, né, de trabalho dele, assim, praticamente o eixo mesmo de pesquisa. Você pega ali o livro Pragmatismo Pulsional, é a primeira frase, né? Ele fala, é preciso fazer um retorno ao conceito de pulsão, né, no Freud. Mas ele vai tematizando essa ideia ao mesmo tempo em que ele concebe o campo psicanalítico, a sua invenção, com o seu próprio exercício, né? Então, teria uma espécie de, vamos dizer assim, seria bem uma analogia, mas uma sobredeterminação do campo psicanalítico com o seu próprio exercício. Então, essa necessidade de retorno a seria como a necessidade de reflexão que um ato falho provoca numa experiência analítica, né? Porque, de algum modo, o que acontece é que os conceitos, né, e o seu uso vão se cristalizando né, em sentidos, né, que vão se afastando da fonte, por assim dizer, né? Então, vão se cristalizando, diferente da física, que a fórmula, enfim, ela atravessa o tempo, ela fica inalterada, né? 2 mais 2, né? Fórmula de Bhaskara, quer dizer, faça chuva ou faça sol, a coisa não muda. Mas numa experiência analítica, né, a linguagem é viva e essa exigência se coloca a cada vez, né, para a experiência analítica, né? Eu acho interessante que, pelo menos assim como eu vou entendendo a proposta do Percy Schiavon, é que o retorno a Freud, do Lacan, é essa ideia um pouco assim de um retorno a como uma exigência analítica, do próprio pensamento analítico tomado na sua fonte, assim, em estado nascente. E é que eu entendo um pouco essa ideia quando o Lacan fala assim, a experiência freudiana, né? A experiência do Freud. Essa ideia de tomar o pensamento analítico na sua fonte, né? No seu estado nascente. E uma exigência constante de retomada disso, porque assim como, né, numa análise, as coisas podem sempre se perder aí no imaginário, né? Em montagens das fórmulas que vão se afastando dessa fonte, né? Então, enfim, é um comentário, assim, que para mim faz sentido aproximar um pouco essa ideia que você traz do Foucault e essa ideia que eu gosto bastante no Percy, de o campo e o exercício, né? Valeu, obrigado. Obrigado, Thiago. Mas eu acho que tem a ver com essa ideia de que o retorno visa uma renovação do campo, né? Não é uma manutenção, não é um conservadorismo, é uma renovação do campo. Eu acho que essa ideia que você falou de ideias cristalizadas, né? Acho que é de descristalizar ideias, de recuperar ideias que foram perdidas, esquecidas, deixadas para trás, que não deram muita importância. Que uma geração, vamos dizer, de psicanalistas não deram importância. Outra geração pode dar importância. Uma geração considerou como importante, outra pode considerar como menos importante. Uma geração leu de um jeito, a outra geração pode ler de outro, né? Então, eu acho que também tem, porque é sempre essa dimensão de uma renovação do atual, é uma renovação do hoje, né? Também. Então, eu acho que é interessante isso, né? Para pensar eu acho que é isso, uma certa descristalização, né, se essas palavras existem, das ideias. Que elas têm, eu não sei, mas as ideias, se a gente for pensar, elas tendem a se cristalizar, né? Elas tendem a ficar... nossa experiência de estudo, quando você estuda um conceito, ele tende a ficar cristalizado. Então é isso, então transferência é isso, né? Sei lá, inconsciente é aquilo. Se você renova o teu estudo, você revê aquilo e pode ver aquilo de um outro jeito, você pode descristalizar a ideia. Eu acho que nosso pensamento tende a cristalização. Mesmo, você falou para análise, mesmo na análise, né? Você sempre está criando hipóteses novas para os casos, né? A questão cristaliza, né? Engessa nossa leitura, nossas intervenções, as possibilidades de progresso. Tá bom? Quer comentar, Thiago? Pode falar. Não, só ia reforçar essa ideia, por isso para mim é importante trazer a dimensão da experiência mesmo, né? Porque
como se, quer dizer, numa experiência analítica, né, um lapso, é um ato falho, quer dizer, é um encontro, é uma coisa que se depara com algum tipo de ruptura dessa cristalização provocada ali né, pela modalidade do encontro, sei lá, né? Então tem essa experiência que força também essa renovação, né? Uhum. Faria esse complemento, assim, além, claro, os estudos, né, a maneira de estar em diálogo, aberto, sabendo que os conceitos tendem à cristalização, mas também são extremamente plásticos, né? Mas tem essa dimensão da experiência que me parece bem importante de ressaltar. Só isso. Beleza. Valeu. Bem, pessoal, então acho que é isso. Por hoje tá bom. Aí daqui 15 dias, então, a gente retoma, aí a gente começa com o caso do Ora no Freud. Eu vou usar aquela edição da Autêntica, das histórias clínicas, tá bom? Então, beleza. Então, valeu, pessoal. Participação de todos. Tchau, Todos. Gabriel. Obrigado. Até daqui 15. Tchau. Obrigado.